Caríssimo diácono João Victor, meus irmãos, minhas irmãs, quero começar a prédica e a homilia de hoje com um pensamento do salmista, que assim inicia: Eu levanto os meus olhos para os montes, de onde pode vir o meu socorro? A atitude do homem, levantar os olhos, sempre foi uma atitude de uma busca do infinito. Desde os tempos mais remotos, sempre que o homem contemplava a imensidão do céu, o homem sentia um desejo de eternidade, de ser preenchido por alguém. Quando Deus a ele se revela, quando Deus se encarna e nos ensina a rezar, o Senhor, o bom Deus, diz ao homem assim: deixe-me fazer parte do teu viver. Deixe-me adentrar na tua vida. E a partir daí, o homem descobriu que não poderia caminhar mais sozinho. A partir daí, o homem entendeu que a sua vida deve ser vivida na companhia de Deus. Mas por que nos custa tanto rezar? Por que é tão pesado rezar? Porque vivemos constantemente uma crise de fé. O Santo Padre Bento XVI, ao olhar a realidade da igreja, ele dizia assim: a igreja vive em crise porque os católicos estão em crise de fé. Tanto que isso foi profetizado, previsto pelo próprio Senhor, quando, questionando aos discípulos no final do trecho santo do Evangelho hoje, Jesus disse: quando o Filho do Homem voltar, será que encontrará fé sobre a terra? Que fé! A fé que um dia nós recebemos no nosso batismo. A fé que um dia o Senhor, o bom Deus, nos deu, essa belíssima virtude teologal, que nos faz enxergar o luminoso, o extraordinário, o impossível, e que a nossa capacidade é incapaz de abstrair. A nossa capacidade, ela é incapaz de abstrair a proporção da fé nas nossas vidas. Só que vejam bem, existem dois tipos de oração: a oração de intercessão e a oração pelas necessidades pessoais. Primeiro, a oração de intercessão, que é de verdade a alma da igreja. Olhem a primeira leitura de hoje. Leitura do livro do Êxodo. O povo de Deus está chegando na Terra Santa. E antes de chegar na Terra Santa, em Rafidim, são atacados pelos amalecitas. Os amalecitas eram a nação de um povo inimigo do povo de Deus, inimigo do povo israelita. Era uma nação que queria destruir o povo de Deus. Moisés, ali, se propõe a rezar, se propõe a interceder pelo povo de Deus. Moisés sobe a montanha, os israelitas vão para a guerra contra os amalecitas,
E Moisés, ali, enquanto reza com as mãos levantadas, o povo ganha. Quando cansa, o povo perde. Aqui nós temos algumas coisas interessantes. Primeiro, sempre fez parte da fé cristã, da fé judaica, a intercessão, a mediação. Nunca existiu um momento na história do povo de Deus e do novo povo de Deus, a igreja, em que a mediação e a intercessão fossem deixadas de lado. Nunca. Sempre existiu mediação, intercessão. Rezar pelo outro, interceder pelo outro. Aqui Moisés sobe ao monte, porque subir ao monte significa estar diante de Deus, sempre no plano mais alto. É por isso que Jesus Cristo, todas as vezes em que rezava, subia à parte mais alta. Sempre subia à parte mais alta para rezar. Essa perspectiva entra na igreja. Quando a igreja de Jesus Cristo começa a pensar os seus templos, a igreja sempre fez o altar, o presbitério, como a parte mais alta, simbolizando o monte de Deus. Sempre 1, 3, ou 5, ou 7 degraus. Muitas vezes a gente pensa que é simplesmente por causa da altura, da visibilidade, mas não é. É de verdade teologia. Jesus subiu, o homem de Deus também sobe. Depois, o gesto que Moisés fez lá no monte de Deus é o mesmo gesto que o sacerdote faz no altar para interceder pelo povo. Observem que todas as vezes que o sacerdote ele está se dirigindo a Deus, ele está de mãos levantadas, sempre. É uma atitude de estar diante de Deus. Engraçado é que quando eu cheguei aqui na paróquia, que a gente começou a organizar a liturgia, as pessoas não entendiam e diziam assim, mas ele é tão enjoado que não toca nem no microfone. Porque não entendiam o gesto, que não pode o sacerdote estar com a mão ocupada de nada, são as mãos levantadas a Deus. Com as mãos levantadas ao Senhor. Um gesto sagrado, um gesto de intercessão, do homem de Deus que diz, Senhor, nós estamos abertos totalmente a vós. Venha a nós, venha cá, Senhor, ao nosso encontro, adentre ao nosso coração. Esse gesto é tão importante na Divina Liturgia, e começa lá no Êxodo, que quando Moisés cansou, Arão vai lá, empurra uma pedra para ele não sentar, vai lá e escora com outros braços para que não pudesse cair. Olha o drama. Como eles eram de verdade determinados na forma de se rezar a Deus. Minha gente, isso se perdeu tanto, que as pessoas querem rezar de todo modo, de todo jeito. E existe um decoro para se estar diante de Deus. Por exemplo, vocês que estão sentados aí, não devem cruzar as pernas diante do Santíssimo. Quem está no altar, não cruza as pernas diante do Santíssimo. Quando a gente reza, a gente está de pé ou de joelhos. Quando Deus fala ao nosso coração, aí a gente está sentado. Vejam, só o Evangelho que a gente está de pé, escutando Deus dizer, por que, Padre? Porque nós estamos de prontidão para dizer assim, fala, Senhor, que a gente vai à missão. Fala, Senhor, que a gente vai evangelizar. Estamos prontos, estamos postos aqui.
para combater o bom combate, para te fazer vencedor. Mas em todos os outros momentos que nós estamos nos dirigindo a Deus, nós estamos de pé ou de joelhos. Uma vez eu lembro que uma jovem me perguntava e dizia: Padre, quando eu estou cansada, eu posso rezar deitada? Eu disse: pode, vai você e a cama para o inferno. Ela: misericórdia, Padre. Mas minha gente, rezar não pode ser numa oração, numa forma cômoda. Rezar deve ser para nós com decoro, com dignidade, com respeito, com zelo. Nós estamos conversando com Deus, Criador, Redentor, Santificador. Não estamos conversando com um Padre Nosso, com qualquer pessoa. A oração é para nós, de verdade, um ato de amor. Quando eu rezo, eu amo a Deus e por Ele sou amado. Já dizia Santa Catarina de Sena, a oração do cristão nada mais é que um ato de amor, onde ele ama e é amado. Ninguém ama nas pressas, ninguém ama com preguiça. Existe decoro. Olhem aqui o respeito daqueles homens. Vamos rezar sim e eu não posso baixar a mão. Depois, a intercessão sempre fez parte da história da igreja. O que é a missa, Padre? É uma grande oração de intercessão. Quando o sacerdote oferece a Deus as preces, o sacrifício de vocês. É o Padre reunindo os pedidos de vocês e apresentando esses pedidos a Deus. A mediação da igreja. É por isso que o Padre diz: oremos. Todo mundo mentaliza o que o Padre vai rezar. Rezemos agradecendo a Deus. Rezemos em sufrágio da alma de alguém, pela saúde de alguém. E todo mundo, num só pensamento, pede a mesma coisa a Deus. Aqui é a força da missa particular. Depois, nas preces, onde a intenção é colocada e todo o povo de Deus, como igreja reunida, diz: Senhor, escutai a nossa prece. O pedido de um é o pedido de todos, é o pedido da igreja. Daí a mística da Assembleia Reunida. E por fim, a carta branca que vocês dão ao sacerdote, para que o sacerdote ofereça as preces e os pedidos de vocês a Deus. Quando o Padre diz: orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso, o que é que vocês dizem? Receba. Não escutei nada. Receba. Pronto. Receba o Senhor por tuas mãos, Padre, este sacrifício. Receba o Senhor por tuas mãos, aquelas consagradas no dia da tua ordenação, que nos batiza, que perdoa os nossos pecados, que faz Deus vir até nós. Que Ele receba pelas tuas mãos o nosso sacrifício. Não é exclamação. Tem gente que não sabe nem rezar isso e diz assim: receba, ó Senhor. Não é ó Senhor, é receba o Senhor por tuas mãos, Padre. Este sacrifício é vocês que estão dando o mandato ao sacerdote para que ofereça os pedidos e as preces, o sacrifício de vocês a Deus. É uma pena que muita gente não entendeu isso. Mas a intercessão na igreja, meus irmãos, não é só no culto oficial da Eucaristia.
mas é também na piedade popular no dia a dia. A força que você tem enquanto batizado, enquanto membro da igreja, a interceder uns pelos outros. A força da mãe a interceder pelo filho, a força do pai a interceder pelo filho, a força dos esposos a interceder pela família, a interceder pelo amigo, pela amiga, a força dos fiéis a rezarem, intercederem pelo sacerdote. Só que muitas vezes as pessoas, elas só querem pedir oração por alguém quando alguém está doente, fisicamente falando, mas é preciso também aprender a pedir a Deus quando a pessoa está doente espiritualmente. Pedir para abrir o coração, pedir para que o outro aprenda a perdoar, pedir para que o outro tenha paciência, seja fiel à esposa, ao esposo. Muitas vezes as pessoas, mesmo batizadas, católicas dentro da igreja, elas são mestres a apontar o erro. Fulano fez isso, fulano fez aquilo, fulano vive assim, mas são incapazes de colocar o joelho no chão e interceder para que aquela alma ali se converta e volte o coração para Deus e viva. Existe essa força que nós temos, que devemos interceder, implorar e pedir ao Senhor, o bom Deus. Por quê? Porque formamos um corpo, que é a Igreja de Cristo. Porque formamos um corpo que vive em Cristo Jesus. E é por Ele sustentada, e é por Ele conduzida essa Igreja bendita de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, depois nosso Senhor, no Evangelho de hoje, Ele começa contando uma parábola e dizendo assim: olha, Jesus contou a parábola, Lucas diz, para mostrar a necessidade aos discípulos, aos apóstolos, de rezar sempre. Eu lembro de uma vez que perguntaram ao Santo Padre, o Papa João Paulo II, assim: Santo Padre, o senhor tem uma vida tão corrida, o senhor para rezar? Ele diz assim: não, eu rezo sempre em movimento. Para rezar, quem não aprendeu a fazer da vida uma oração. Quem reza o dia todo, não para rezar, porque a vida já é um canto perene de louvor a Deus. Porque a vida já é uma oblação ao Senhor com Deus. A oração, meus irmãos, é uma necessidade da nossa alma. Quando uma pessoa deixa de comer, aí a mãe obriga, não é? Você tem que comer, você vai ficar fraco, vai adoecer. Quando uma pessoa deixa de rezar, acontece a mesma coisa. Fica fraco e adoece. Quando eu olho muitas vezes certas atitudes de cristãos católicos, a primeira coisa que me vem ao coração é esse pensamento: deixou de rezar. Deixou de rezar. Dentro da igreja, quando a gente vê certas picuinhas aqui e ali, dentro da família, a gente diz que deixou de rezar. Porque, meus irmãos, quem reza nunca perde as estribeiras em Deus nosso Senhor. Quem reza, de verdade percebe que é um miserável que precisa da graça de Deus. A oração faz bem a nossa alma, a oração faz bem o nosso ser. A necessidade de rezar
e de nunca desistir. Que palavras bonitas de São Lucas. Nunca desistir e reza sempre. Vejam, minha gente, que aqui nós temos pessoas que sentam no próprio pecado e nunca pedem a Deus a graça de superar esse pecado, nunca pedem a Deus a graça de vencer esse pecado. E muitas vezes sentam no pecado e desistem, eu sou assim. Não. Nós estamos em construção, nós estamos em movimento. Olhem que o povo de Deus foi de verdade atacado pelos amalecitas. Ainda hoje, o povo de Deus é impedido de entrar na Terra Santa, no reino de Deus, pelos novos amalecitas. E quais são eles, Padre? Os pecados. Quem é que nos impede de chegar à salvação? O pecado que nós cometemos e que nos rouba de nós mesmos e que nos rouba de Deus. É preciso pedir a Deus. Não é só a saúde não, viu? É preciso pedir a Deus para ter um coração bom. É preciso pedir a Deus para aumentar a fé, para ter paciência. É preciso pedir a Deus, quem é casado, o dom da fidelidade, quem é celibatário, o dom do celibato. É preciso pedir a Deus o dom da conversão para o próprio coração, para ter um coração puro, santo, imaculado, semelhante ao coração da Virgem. É necessário que nós entendamos que quanto mais nós rezamos, mais semelhantes a Deus nos tornamos. E quanto menos nós rezamos, mais dissemelhante a Deus nós nos tornamos. A oração faz bem à nossa alma, faz bem ao nosso ser. Só que vejam bem, rezar não é só jogar palavras. A oração é um colóquio de amor, onde eu digo, eu falo, mas eu também escuto. A oração é um diálogo, não é um monólogo. Eu falo, mas escuto. A oração proveitosa que preenche o coração é uma oração que ela vem acompanhada de palavras, vocalmente faladas, mas também de momentos de silêncio intercalados. Porque vocês vejam bem, muitas vezes vocês estão rezando, o silêncio até é exterior, mas dentro do coração está um turbilhão de coisas. Um turbilhão. E é preciso silenciar para deixar Deus falar. E depois que Deus fala, é preciso que eu, enquanto cristão, abra espaços no meu coração, me esvaziando de mim mesmo, para que Deus possa ali fixar morada. Eis que estou à porta e bato. Se você permite, eu entrarei. Se você não permite, eu não entrarei. É preciso se preencher de Deus. Isso aqui não é poesia. Isso aqui é aquilo que de mais sagrado, mais santo nós temos na Igreja de Deus. Essa relação de proximidade, esse diálogo coração a coração, o meu coração fraco no coração forte de Deus, o meu coração pecador no coração santo de Deus, para que a Ele eu me assemelhe. Vocês já pararam para pensar que no coração de Jesus, que no coração de Maria, existe uma chama de fogo?
O que é aquilo ali? É esse amor ardente que o filho tinha pelo pai na força do Espírito. É esse amor ardente que a mãe tinha pelo filho e pelo pai na força do Espírito. Minha gente, quem ama a Deus, procura momentos para rezar. Ah, padre, eu não tenho tempo para rezar. Mentira! Você é um mentiroso. Você tem tempo sim. Faça o tempo acontecer. O que é importante para nós, a gente não deixa de fazer. Deixe de dormir. Deixe de comer. Então você também não pode deixar de rezar. E rezar para quê? Para permanecer firme na fé que um dia recebeu. Olhem aqui São Paulo, escrevendo essa sua segunda carta a Timóteo. E olha o que Paulo diz a Timóteo: permanece firme naquilo que aprendeste. Meus irmãos, nós temos que permanecer firmes nessa fé que recebemos. Fé divina, santa, dom de Deus para as nossas vidas. E o que seria de nós se não tivéssemos mais essa fé? E tantos que vivem uma fé de faz de contas. Se você diz que ama a Deus e não alimenta a sua fé, você é um mentiroso. O amor a Deus nos faz de verdade encontrar momentos para rezarmos. Padre, e por que a igreja nos exorta tanto a rezar? Nos chama tanto a vida de oração? É porque, minha gente, não pode ser esta vida da forma como muitas vezes nós enxergamos. Sofrer, trabalhar, pagar contas e morrer, adquirir bens e para o outro deixar. Não, isso é muito medíocre. A oração nos faz viver aqui aquilo que lá veremos de viver. E vejam que quando a gente leva a sério a nossa vida de oração, o nosso dia tem sabor. A nossa semana tem sabor. Olha, um católico, quando ele falta à missa de domingo, ele perde totalmente as estribeiras a semana toda. Alguém de fé de verdade sabe que está em débito com Deus, sabe que está faltando alguma coisa na semana. E não é qualquer coisa. O que está em falta é a relação de fazer a parte dele para caminhar na presença de Deus. Olhem aqui, Moisés rezou, mas os israelitas não ficaram parados para vencer, não, foram para a guerra. Se nós queremos alcançar a salvação, Deus já fez a parte dele, nós temos que fazer a nossa. E a nossa, a gente faz com oração, para mexer e modificar esse nosso coração. E olhem, meus irmãos, como é bom ter consciência de eternidade. Olhem esse salmo de hoje, 120, 121. Um dos salmos de confiança da Sagrada Escritura. Um dos mais bonitos, que a mim particularmente me apetece tanto. Porque fala do homem abandonado em Deus e que confia totalmente no Senhor. Olha o que é que o salmista diz. Eu levanto os meus olhos para os montes. E de onde pode vir o meu socorro? E ele mesmo responde: do Senhor é que me vem o meu socorro. Do Senhor que fez o céu e fez a terra. Não é de qualquer Senhor, é do Criador. Ele não deixa tropeçarem os meus pés. E não dorme quem te guarda e te vigia. Oh não!
Ele não dorme nem cochila, aquele que é o guarda de Israel. Deus nos protege, nos guarda, não está dormindo. Mas Deus só age nas nossas vidas quando nós permitimos. O Senhor é o teu guarda, é o teu vigia, é uma sombra protetora à tua direita. Que sombra é essa aqui? É a graça de Deus que nós devemos viver todos os dias, imbuídos nela. É essa vida interior que nós devemos alimentar todos os dias, vivermos preenchidos em Deus. Não vai ferir o sol durante o dia, nem a lua através de toda a noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele mesmo vai cuidar da tua vida. Senhor, livrai-nos do mal. Minha gente, quando nós falamos nesse mal aqui, não é um mal social com L não, com U não. É o mal com L, que é sinônimo de maligno. Livrai-nos do maligno. Livrai-nos das amarras de Satanás. Porque vejam bem, Satanás existe. É um dogma de fé. Mas tem pessoas que abrem o tempo todo espaço na própria vida para que ele possa fixar morada. E aí vai pedir a Deus que livre do mal. Como vai livrar do mal? Se você está permitindo que o mal adentre na tua vida. Você tem que fazer a sua parte. Por exemplo, eu dizia agora, alguns minutos atrás, ali na igreja de São João, eu dizia, uma pessoa que vive o tempo todo praticando maldade dentro de casa, briga com um, briga com o outro, fica o tempo todo assim, falando palavrão, falando nome. Essa casa tem espaço para Deus? Não tem. Esse coração tem espaço para Deus? Não tem. Por quê? Porque aquela vida que foi feita para louvar e bendizer a Deus é uma vida que o tempo todo ali trabalha para o inimigo. Se você chama o que não presta para a sua casa, ela vai ficar cheia do que não presta. Se você abrir sua boca para maldizer o tempo todo, você está puxando e atraindo maldição para a sua vida, é claro. Nós temos que entender que devemos louvar e bendizer a Deus ao longo de toda a nossa vida, e abrindo espaço para Deus, e abrindo espaço para o Senhor, e não permitindo ser uma ponte de intriga, uma causa de contenda dentro da família, buscando corrigir, sim, aquilo que é errado, buscando rezar, mas nunca maldizer, nunca abrir espaço para o inimigo. Ele nos livra de todo o mal, mas é preciso que a gente permita que Ele nos guarde. Ele mesmo vai cuidar da tua vida. E esse Deus que nós rezamos, que nós comungamos, que dele nos aproximamos, Ele nos guarda na partida e na chegada. Ele te guarda desde agora e para sempre. E vejam que, na oração sacerdotal de Jesus, o grande desejo dele é que ninguém se perca. O grande desejo dele é que todos nós sejamos um, como ele e o Pai, na força do Espírito Santo, é um só. Só que vejam bem, meus irmãos, diante de Deus, sempre rezar com humildade. Sim. Muitas vezes eu vou em alguns lugares mundo afora
e vejo que as pessoas nem se comportarem na missa sabem. Muitas vezes, na hora da consagração, está o povo todo de pé, mas dá uma dor tão grande no coração. É o teu Deus. Te ajoelha diante dele, para que possas permanecer de pé lá fora. É claro, se está impedido por alguma coisa, mas o teu coração está reverente, está em reverência. Mas se não tem impedimento, coloca o joelho no chão, para reconhecer a grandeza de Deus. E vejam que não existe oração arrogante para com Deus. A oração deve ser sempre uma oração humilde. É isso que a liturgia da igreja, na próxima semana, vai nos fazer vivenciar. Quando o fariseu e o cobrador de impostos vão rezar no templo, um começa a se exaltar e o outro começa a se humilhar. E a humilhação agrada a Deus. Um diz, na altivez, eu não sou como esse pecador. E o outro, de olhos baixos, diz, Senhor, tem de mim piedade. É essa atitude que nós devemos ter. Senhor, tem de piedade do meu coração. Tem de piedade da minha vida. Me ajuda a ser um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, honesto, digno, um esposo fiel, um sacerdote fiel. Me ajuda, Senhor, a ser um bom companheiro de comunidade, a levar o outro para o céu, a levar o outro para Deus. Me ajuda, Senhor, a ser teu instrumento onde quer que eu esteja, dentro de casa, no trabalho, na vizinhança, na comunidade. E assim possa eu alcançar o céu. Meus irmãos e minhas irmãs, por fim, nós devemos sempre olhar essa multidão de homens e de mulheres que estão na glória a interceder por nós. Criem amizades espirituais. São tantos santos que estão lá e vivem na eternidade só para nós pedir e interceder. Quem é o teu amigo espiritual? Quem é aquele santo que você tem proximidade, que você tem carinho e que você sempre pede uma ajudinha do céu e ele intercede por você? Você tem que ter os seus amigos espirituais, aqueles que diante de Deus estão ali rogando incessantemente pela tua alma, pela tua vida. Aproveite essa maravilha que Deus deixou. Qual é o poder do santo? É só pedir a Deus, só isso. Qual é o poder de Nossa Senhora? E só e unicamente pedir a Deus, nada mais. Os santos só pedem a Deus. Maria só pede a Deus. Pedir para que nós possamos um dia nos salvar. Vamos ficar de pé.